brutalmente. Escrevia muito. É tão surreal a quantidade de obras que ele consultava. Tudo à mão ele fazia? Tudo à mão. Na época, tudo à mão. Inclusive é famosa a letra do Marx, que é quase incompreensível, né? Tem aí alguma coisa pra gente mostrar como é a letra dele? Certamente tem. Tá. Não sei Vê se dizer o Homer, o termo que vai ser melhor para... O Homer acha aí. Isso. E o Engels? Quem era o Engels na vida dele? Dá um resumo. O Engels foi o grande amigo e colaborador da vida do Marx, né? Os dois se conheceram na Alemanha. Quando o Engels conheceu o Marx não gostou muito, não deu muita bola para ele, porque o Marx achou que ele fazia parte de certos grupos que o Marx não partilhava muito, das posições e tudo mais. Até que o Engels mandou para o Marx uma revista que o Marx editava. Aliás, foi uma das dezenas de iniciativas que o Marx fez e que o Estado barrava, tá? Uma revista chamada Anais Franco-Alemães, que foi feita na época, que ele estava exilado na França e ia mandar a revista para a Alemanha, o governo confiscou. Mas o que acontece? O Engels mandou um artigo para essa revista. E o Marx, quando leu esse artigo, ele falou: isso é um esboço genial. Foi o primeiro texto de crítica da economia política, que é do tipo sociedade capitalista que nós vivemos hoje. Olha lá, só para mostrar. Isso, esses aí são os famosos garranchos do Marx, exatamente. Garrancho mesmo. Exato. E riscava muita coisa e tal. Não, ele ia para o Museu Britânico, né? Marx ficou exilado na Inglaterra, ele morou na Inglaterra praticamente a vida toda, desde 1850 até a morte. Ele ia para o Museu Britânico durante o dia, lia os livros, fazia os resumos, punha as anotações e levava para casa depois para fazer a produção dele à noite. Poxa! Só no ano de 1950 tem um biógrafo que examinou, ele consultou no ano de 1950, que está nas anotações dele, mais de 100 autores, que tinha transcrição e resumo dos livros. Mais de 100, não é 100 livros, é mais de 100 autores, só naquele ano. Né? Então esses aí são os garranchos do Marx. Mas voltando ao Engels, então? Isso, o Engels mandou um artigo que o Marx considerou genial, e desde então os dois tiveram uma colaboração muito próxima, tanto na vida pessoal, né? O Engels era quase que padrinho, tio, pelas filhas do Marx, que adoravam o Engels, e tiveram uma colaboração em termos de atividade política, fundaram organizações juntos, né? Liga dos Comunistas, que Marx participou durante certo período, junto com o Engels, depois a Associação Internacional dos Trabalhadores, a mesma coisa. Em certa altura, o Engels decidiu ir trabalhar nas empresas do pai dele. O Engels tinha rompido financeiramente com o pai dele, né? Justamente para ele poder fazer o que ele quisesse. Que o pai dele não queria que ele pensasse o que pensasse, elaborasse as coisas que elaborasse, sendo o pai dele um industrial. Certa altura, o Engels resolveu fazer as pazes com o pai dele, voltar a trabalhar nas empresas do pai dele para poder ajudar o Marx a desenvolver sua própria obra. Porque o Engels já havia reconhecido a genialidade que ele tinha, a capacidade absurda que ele tinha, e definiu ir trabalhar para o pai dele para poder ajudar o Marx, de complementações de renda, coisas nesse sentido, para ele poder desenvolver o capital, todo o trabalho que ele vai fazer depois. Então eles foram parceiros na vida toda, tiveram desentendimentos como todo mundo, né? Eram seres humanos como nós, sujeitos a erros e tudo mais. E o Marx morre primeiro, que é o Engels. O Engels ainda vive 13 anos, mais ou menos, depois. E foi o Engels que editou os livros 2 e 3 do Capital, num período onde as organizações que Marx e ele haviam ajudado a criar já estavam bem maiores, o nome dele estava começando a ganhar uma projeção. Foi o Engels que foi, digamos assim, o grande porta-voz. E ajudou a editar muito material que o Marx tinha feito e nunca tinha publicado. E das fake news sobre Marx, foram todas ou quer mais uma? Tem várias. Vamos mencionar algumas aqui. Por exemplo, um engraçado é que o Marx teve 3 filhas e ele teve alguns filhos e filhas que morreram. Então uma delas que são muito contadas é que os filhos dele morreram de fome, né? E etc. Porque ele teve 6, 7 filhos e só 3 sobreviveu. Parece que as pessoas não sabem o que é o século XIX, né? Se você pegar Dom Pedro II, ele teve vários filhos, a maioria não sobreviveu. Se você pegar, sei lá, o czar da Rússia, 20% dos filhos dele sobreviveu. Que era uma época que não tinha vacina e antibiótico. Pois é. A minha avó, por exemplo, teve 10 filhos, sobreviveram 4. Caramba. Zona rural, interior de Minas Gerais, né? Norte de Minas, de onde eu vim e tudo. Ela teve 10 filhos, sobreviveu 4, e era a regra da época. Eu lembro quando criança, eu adorava ir no dia que tinha feira, que vinha o pessoal da zona rural. Eu era criança, eu ficava conversando com as comadres da minha avó, já mais velhas, e era normal ter pessoas que teve 23 filhos e sobreviveu 5. Era a regra, né? Então é muito usado isso. Não, os filhos do Marx morreram porque vários morreram, como de todas as pessoas naquela época morriam. Pois é. Né? Era uma sociedade onde a vacina ainda estava surgindo, não tinha antibióticos e coisas desse gênero.
Outra coisa, cara, que se pega muito é suicídio das filhas do Marx, assim. Então, a filha do Marx se suicidou 15 anos depois da morte do Marx, Eleanor Marx, que estava com uma doença em estágio terminal, né? Estava muito mal, adoecida, em estágio terminal. Além disso, tinha perdido um casamento que tinha acabado de muito tempo. E nessa situação, assim, terminal, ela se suicidou. E isso é usado para poder dizer como se ela tivesse suicidado, porque o Marx conduziu as filhas a um sofrimento tal que levou ao suicídio. Oh. Sendo que era o contrário. Ele era o xodó das filhas. Eu digo isso porque tem relatos da polícia alemã, polícia política alemã, vigiava o Marx na Inglaterra. Tem uma biografia do David McLan, por exemplo, que tem vários desses relatos lá transcritos. E eles transcreviam a rotina da vida do Marx. O Marx era o cara que passava 2 horas por dia brincando com as filhas, depois que ele chegava do Museu Britânico, onde ele trabalhava todos os dias, entendeu? Era amado pelas filhas, saía para... E os relatos todos coincidem nessa direção. Aí uma dessas filhas com uma doença terminal, no final da vida, muito depois do Marx ter morrido, se suicidou com a doença terminal. Isso é usado para criar a ideia do Marx monstro. Para que a figura possa criar tanta repulsa em cima do nome dele que as pessoas não precisem nem ir lá ver o que ele pensava, que é o que realmente interessa, né? O que ele pensava, o que ele tinha a nos dizer, coisas dessa natureza. Então, os suicídios da filha, por exemplo, é bastante utilizado. E claro que tem a clássica, que é um filho que o Marx teria tido com a empregada. Pois é. Também tem essa questão, que é bastante usada, né? Bem, embora é algo que é discutido até hoje pela historiografia, eu particularmente acho que ele teve esse filho mesmo com a Helene de Munt, que trabalhava na casa dele. Ok, não é legal e tudo mais. Faz parte